101.1, 89.6, 94.7. Rádio Clube de Angra. Magazine RCA. A grande entrevista. Aos sábados, às 11 no RCA. Magazine RCA. A grande informação. Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Magazine RCA deste sábado, dia 13 de fevereiro, hoje Dia Mundial da Rádio. É nosso convidado Clélio Menezes, advogado, cedo entrou para a política, desempenhou vários cargos, primeiro em autarquias, foi vereador, deputado municipal, presidente da Assembleia de Freguesia, foi também depois deputado regional e até presidente do grupo parlamentar do PSD na Assembleia dos Açores. Depois de um regresso à sua atividade profissional, estava arredado dos grandes palcos políticos, digamos assim, há cerca de uma década. Agora é o secretário regional da Saúde e do Desporto do 13º Governo Regional dos Açores. Dr. Clélio Menezes, muito bom dia. Muito obrigado por ter aceito este convite do Rádio Clube de Angra para falarmos um pouco sobre o estado das suas tutelas e aquele que poderá ser o trabalho a desenvolver no futuro. Mas se calhar faz sentido, numa versão talvez até um pouco mais pessoal, começarmos por aí, saber como é que depois de ter regressado no fundo à sua vida profissional de advogado, ao fim de quase uma década, voltar aos grandes palcos da política açoriana e logo para um cargo com a exigência, não só, enfim, em situações normais, a exigência de um serviço regional de saúde subfinanciado e com todos os problemas ao nível da prestação dos próprios cuidados de saúde, mas agora também num cenário destes dantesco de pandemia. Muito obrigado, é com gosto que estou aqui na Voz da Terceira. Quanto a esta questão, uma questão que muitas vezes me é colocada, porque é que depois de ter passado o que passei na política e ter uma vida profissional e familiar estável, aceitei esta incumbência, este encargo de assumir estas responsabilidades governativas. Mas só quem me conhece é que percebe porque é que isto aconteceu. Obviamente que poderá parecer insensatez a alguém que conheceu a política a fundo como conheci, que esteve envolvido de uma forma intensa como estive durante muitos anos, e depois de desapegar da política e ter uma carreira profissional... Desapegar mais ou menos, não é? Houve ali, de facto, alguns tempos que sim, mas depois andou, foi presidente, por exemplo, da Assembleia de Freguesia da Vila das Lajes, não é? Foram apenas cargos cívicos, na minha perspectiva, não com qualquer relevância partidária. Deixei qualquer tipo de ligação partidária, cargos partidários, de intensidade e de atividade política a tempo inteiro, por assim dizer. E tenho a minha carreira profissional com base em trabalho e em esforço e, sobretudo, no reconhecimento daqueles que me foram procurando ao longo destes anos, e tinha uma vida familiar perfeitamente estável. No entanto, tive sempre uma participação cívica a esse nível e também em termos de manifestação de opinião, no sentido de que era essencial que os Açores tomassem outro rumo. E eu defendi 24 anos um outro rumo para os Açores. E esses 24 anos foram construídos com base numa realidade dos Açores e em muita convicção e naquilo que é a perspectiva que eu entendo que a política deve ser, que é de liberdade responsabilizante. Os cidadãos são livres, os cidadãos não são filhos de ninguém, a não ser dos próprios pais. Uhum. E vivemos durante 24 anos em que o governo parecia com o pai dos açorianos, naquilo que, nos brindes que dava, como nas ralhas que dava, isto é, cortou-se a vários níveis a autonomia e a liberdade das pessoas. E as pessoas acabaram por ser submissas a um poder que tutelava tudo, com muitos meios financeiros que vieram da Europa a todos os níveis e também da República, e as pessoas continuaram muito dependentes. Obviamente que quem defende durante 24 anos um outro caminho, com base nestes pressupostos de liberdade, quando esse caminho se abre e quando é suscitada a sua participação, seria uma incoerência não aceitar o desafio. Poderá parecer... Sim, mas um advogado se calhar poderia pensar-se numa administração pública, enfim, num outro cargo que não claramente a saúde. Aliás, foi um dos nomes que surpreendeu na constituição deste 13º Governo. Não é? Toda a minha vida cívica nunca escolhi cargo nenhum. Nunca disse, olha, gostava muito disto, acho que mereço aquilo, acho que isto... É exatamente o contrário daquilo que deve ser a política. Sim, a política é uma prestação de serviço. A prestação da minha atividade pública foi sempre com base naquilo que me foi solicitado e pela necessidade que foi sentida e pela ajuda que achavam que eu poderia dar. E portanto a resposta foi logo sim, quando José Manuel Bolheiro lhe terá telefonado a dizer que Clélio, preciso de ti para ir para ali. Não foi logo sim, fiquei surpreendido, como qualquer pessoa ficaria surpreendido com essa questão. Às vezes em tom de brincadeira dizia
que quem quisesse fazer mal a alguém era convidado para secretário da Saúde. Nunca pensei que isso me fosse acontecer a mim. E quem conhece sabe, nas conversas que fomos tendo, obviamente que é um encargo muito grande. A primeira reação foi de estranheza, porque achei que não fazia sentido, mas ao mesmo tempo, quando foram apresentados os argumentos que levavam a pedir que eu participasse a este nível, disse que sim, porque achei que, depois de ponderarem questões profissionais e também familiares, como é óbvio, fiz essa avaliação e assumi-o sem qualquer reserva relativamente àquilo que era a exigência deste cargo. Tenho consciência plena da exigência, tenho consciência de qual é o caminho que deve ser tomado e, se houver tempo e meios para o fazer, estou certo que podemos fazer algo diferente do que aquilo que tem sido feito, na perspectiva, sobretudo, de dar melhores condições de saúde aos açorianos. Isso é que é o essencial. Como é que foi o day after, o dia depois de dizer que sim? O chegar à Secretaria, o apresentar-se, o conhecer dossiês, o fazer a transição de pastas, todo este processo inicial julgo que ser importante as pessoas perceberem como é que foi. Dizem que isto foi há mais ou menos 2 meses, mas já aconteceu tanta coisa que já não me lembro. Mas, sim, obviamente que ao chegarmos houve a transição de pastas, a senhora, a minha antecessora, apresentou um dossiê com alguns processos que estavam em curso e foi dar uma volta à Secretaria, conhecer as pessoas e começar a trabalhar no imediato. Nem houve tempo de sentar. Eu costumo dizer que nestes 2 meses e meio, por junto, ainda não estive mais de 2 horas sentado na minha secretária a pensar, a estruturar, a definir aquilo que tem que ser feito. É que nem sequer temos uma agenda de prioridades. A Secretaria da Saúde neste momento... Sim, a única prioridade neste momento é o combate à pandemia. A Autoridade de Saúde, nem temos uma agenda de prioridades, temos uma agenda de emergência. Estamos a tentar, hoje vamos tratar deste assunto, amanhã vamos tratar daquele assunto, mas entretanto surgem questões emergentes que exigem uma resposta imediata e é isso que temos dado. Com uma equipa extraordinária de colaboradores em termos de gabinete, em termos da própria Autoridade de Saúde, Direção-Geral de Saúde, a Comissão de Acompanhamento da Pandemia e todas as outras direções regionais que estão a trabalhar, a Direção Regional do Desporto, que está a fazer já um trabalho extraordinário, a Direção Regional das Dependências, a própria Proteção Civil, isto é, tem um conjunto de áreas que estão a trabalhar muito bem e neste pouco tempo a conseguir, para além do diagnóstico da situação, encontrar caminhos que irão ser concretizados, obviamente, quando estiverem todos os documentos que habilitam o Governo a atuar, nomeadamente o Plano e Orçamento. Quando tudo isto estiver aprovado, teremos condições, de facto, de concretizar essas políticas. Neste momento, foi tentar conhecer a casa de uma forma muito rápida e, sobretudo, começar logo a tomar medidas. Pouco tempo depois de tomarmos a posse, foi determinada a grande operação a rabo de peixe de testagem massiva à população. Foi encontrada uma solução para um novo centro de colheitas na Praia da Vitória, em colaboração com a Associação de Bombeiros Voluntários e com a própria Câmara Municipal e também com a Força Aérea. Isto é, começámos logo a tomar medidas concretas para resolver problemas. Os problemas são tantos e felizmente temos conseguido que grande parte daqueles que são os nossos propósitos do imediato sejam concretizados, mas certamente há muito e muito a fazer e que precisa muito tempo e sobretudo muitos recursos financeiros. Era um compromisso do PSD em termos de campanha eleitoral e de assunção com aquilo que se estavam a apresentar aos açorianos antes das eleições, criar de facto uma autoridade de saúde independente, digamos assim, do poder político. A pergunta é, fomos ao continente buscar gente. Era necessário, porque essa opção? Cá não havia ninguém com capacidade para... É também uma crítica que já foi feita, nomeadamente ao nível do aumento de custos do funcionamento da administração, com os cargos e com os vencimentos das pessoas. Relativamente a isso, não tem qualquer tipo de preconceito. Acho que todos somos importantes. Sim, como é óbvio, somos todos portugueses acima de tudo. Todos somos importantes, da mesma medida que entendemos que nós açorianos conseguimos, podemos e devemos ir ao máximo dos nossos projetos, das nossas expectativas, também entendemos que tudo o que venha seja a mais. Isto é, a equipa que está a coordenar aqui o acompanhamento da pandemia são mais a juntar aos que já estão. Temos, de facto, muitos recursos em termos médicos, em termos de saúde pública de uma forma extraordinária e era preciso que houvesse mais gente a colaborar. E conseguimos trazer gente muito capaz. O Dr. Gustavo Tato Borges tem currículo nacional, tem capacidade, já era figura nacional e mediática antes de vir para os Açores e conseguimos trazer para os Açores mais conhecimento, mais informação, mais experiência e, sobretudo, muita vontade de ajudar a que isto corra bem. Se formos ver naturalidades de pessoas que têm ocupado cargos públicos nos últimos anos e, em concreto, também nesta área, não são propriamente açorianos, nem têm que ser. Isto é uma sorte nascer aqui. É verdade que é uma sorte nascer nos Açores, mas também é uma sorte termos a oportunidade de escolher viver. E há muitos que têm essa oportunidade de escolher viver nos Açores e é importante é que
independentemente da naturalidade, todos dão um contributo positivo e, neste caso concreto, inequivocamente, está a ser dado um contributo positivo para a saúde dos açorianos. Vamos perceber porque é que, de repente, a pandemia disparou nos Açores e chegou aos números que chegou no final do ano e no início deste novo ano. Foi porque saiu o PS que as coisas dispararam? Eu não queria partidarizar a pandemia. Acho que é o pior que se pode fazer a isso. Há números, e esses números são conhecidos. Há uma primeira vaga da pandemia que começa em março, estamos ali em abril, maio, em que começam a surgir os números. É tudo novo, as autoridades não conheciam a situação, não tinham experiência, de conhecimento, meios para atacar o problema, e os números normalizaram naturalmente com o verão. Isto é, tivemos ali 3 meses, 2-3 meses... Sim, chegámos a ser região free Covid, inclusive. Exatamente, no verão. E temos esses primeiros 3 meses onde é tudo novo, com números que começaram a subir, depois decresce e temos um verão pacífico. Em setembro volta a começar a haver a pandemia, de uma forma mais intensa nos Açores. E temos ali um período, que é o período onde estão pelos números evidenciado que houve transmissão, passou a haver transmissão comunitária, em que passamos das dezenas de casos para os 299 casos, de 25 de outubro a 25 de novembro. Naquele período em que, pós-eleitoral e ainda antes da posse deste governo, não estou com isso a fazer qualquer leitura de descuido ou o que é que seja, estou a identificar números. E é aí que há o grande salto dos números, em que a pandemia se alastra pelos Açores de uma forma evidente de transmissão comunitária. A partir daí começámos a tomar logo medidas no sentido de estancar o problema. Tivemos o problema, de facto, da admissão do anterior diretor regional, que ficou ali um vazio e a Autoridade de Saúde, se havia direção regional que tinha que se manter, era aquela, mantiveram-se todas menos aquela, o que lamento e diz muito também do sentido de responsabilidade das pessoas, mas o que é certo é que foi nesse período que houve o problema. De imediato conseguimos arranjar um diretor regional da Autoridade de Saúde de um dia para o outro, conseguimos que a Autoridade de Saúde, através da Comissão de Acompanhamento, ainda neste formato de Comissão de Acompanhamento da pandemia, estivesse cá em 2 dias e começámos logo a tomar medidas. E a situação volta a controlar-se. Entretanto, há aqui um período que é o período de Natal, onde volta a haver um aumento de números de casos nos Açores, que terá a ver com muitas razões, com o número de pessoas que vieram de fora, com a falta de cuidado, com os ajuntamentos familiares, isto é, um conjunto de situações que levaram a um aumento. Após isso, e logo ainda no final de dezembro e princípio de janeiro, tomámos medidas concretas em termos de, mais uma vez, testagens massivas das escolas em Vila Franca e Rabo de Peixe, que eram os sítios onde identificámos que havia o problema, e um conjunto de outras medidas de encerramento de escolas e medidas que tomamos, isto é, ao percebermos que o problema estava a iniciar-se, atacámos logo. E isso é que fez com que baixássemos, estivemos em 900 quase, a chegar ao número assustador dos 1000 casos e conseguimos controlar e começou a crescer. Neste momento temos 100 e poucos casos. Felizmente, e oxalá continue assim. E foi esta evolução que a pandemia teve e que fez com que, com as medidas que tomamos, neste momento a situação está perfeitamente controlada, mas este controle tem que ter sempre como segunda parte da frase que tem que continuar a existir. As pessoas têm que continuar a controlar-se, a conter-se, porque cada vez que numa determinada ilha ou num determinado concelho me dizem, olha, não percebo as medidas porque aqui não há nada. Passado um dia ou 2, quando não é no próprio dia, aparecem casos. Isto está sempre iminente o surgimento de casos, o que não está iminente e não depende de outros é o comportamento de cada um. Falou no período temporal entre 25 de outubro e 25 de novembro. A quando da discussão do programa do Governo no Parlamento, o vice-presidente do Executivo acusou o deputado Tiago Lopes de ter escondido casos de transmissão comunitária ativa desde o princípio de outubro. Foi uma acusação de Artur Lima na sequência de uma intervenção do deputado do Partido Socialista que não teve qualquer outro eco porque não teve resposta e poucos foram os órgãos de comunicação social que deram por ela. É efetivamente assim? Sim, conforme disse. Houve aqui no período pré-eleitoral... Conforme disse, há aqui um período que é de início de outubro até 25 de novembro, que há um disparar dos casos. E esse disparar dos casos faz com que não se... Isto é, quando é que existe transmissão comunitária? É quando começam a surgir casos que não estão identificados como fazendo parte de uma cadeia que esteja conhecida. Isto é, se começam a surgir casos aleatoriamente, do nada, que não têm relação com outro qualquer, há transmissão comunitária. E pela análise que foi feita desse período, havia obviamente transmissão comunitária. Então foi feita política com a pandemia. Má política neste caso. Eu não queria sequer perder muito tempo com o passado. Eu tenho muito pouco tempo
para o presente, os números são estes, e a avaliação que cada um a faça. E os açorianos fizeram a avaliação que fizeram em termos eleitorais, onde continuar a fazer a avaliação. O que é certo é que, se numa primeira fase, como disse, tivemos 2-3 meses de pandemia, o resto da calmia, este governo só por si já tem, de 25 de novembro até agora, só pandemia e de uma forma intensíssima. Isto é, em termos temporais até, temos tido, por assim dizer, mais intensidade temporal de pandemia do que o governo anterior, mas estamos apenas preocupados em responder àquilo que são as enormes necessidades da saúde dos açorianos, e neste caso concreto a pandemia, sendo que tenho tido este esforço, e de todos os contactos que tenho tido com as entidades responsáveis pela saúde nos Açores e com a estratégia que está definida, é que este governo não seja um governo da pandemia e que o secretário da saúde não seja um secretário da saúde da pandemia, isto é, que tenhamos saúde para além da pandemia, isto é, neste momento temporal, que tenhamos saúde para além da pandemia e também tenhamos propostas pós-pandemia. Isto é, e o que estamos a preparar são programas para a fase posterior à pandemia, sem prejuízo neste momento termos já aqui a nossa ação política também calibrada no sentido de termos respostas para tudo o que não seja pandemia. Vamos então focar-nos já neste pouco tempo de presente e no futuro que há de vir, mas antes eu tenho que lhe fazer mais uma última pergunta relativa a este passado, que é, e tocou aí brevemente sobre a questão das demissões. Parece que na área da saúde todos aqueles que estavam nomeados para cargos de responsabilidade ao nível de unidades de saúde, o próprio ex-diretor regional, tiveram muita pressa em apresentar as demissões. Aliás, foi também um argumento que o próprio Clélio Menezes usou no programa do Governo, quando da discussão do programa do Governo. Sentiu que havia aqui uma intenção de facto, deixá-los completamente sós com o bebé nos braços? Eu não sei se havia intenção, eu sei que foi isso que aconteceu. Foi isso que infelizmente aconteceu. Estamos a falar numa área essencial e prioritária para mais no tempo em que vivemos. Todas as outras direções regionais mantiveram-se. A única direção regional que o respectivo responsável não quis ficar foi a da saúde. Tivemos unidades de saúde de ilha que se demitiram, outros meteram baixa. Por exemplo, o presidente da unidade de saúde de ilha da Terceira demitiu-se após as eleições. Isto é, deixaram a gestão da saúde sem chefias e sem responsáveis. E responsável não é um termo que vazio. Responsável tem mesmo a ver com essa própria definição etimológica. Tem a ver com a responsabilidade. E as pessoas deixaram de ser responsáveis. Deixaram de ser responsáveis, sendo, obviamente, irresponsáveis. Assumo isso de uma forma clara, porque foi isso que aconteceu, na medida em que estamos a falar de áreas prioritárias, em que não houve claramente uma responsabilidade, uma assunção daquilo que eram as competências e as funções que cada um tinha. Mas isso passou. E felizmente que conseguimos, com a extraordinária equipa que está a trabalhar na saúde e com todos os técnicos que têm trabalhado, as unidades de saúde de ilha, há unidades de saúde de ilha que foram nomeadas pelo anterior governo e relativamente às quais já manifestei completa confiança que fiquem. Por exemplo, a unidade de saúde de ilha de São Miguel, que está a fazer um trabalho extraordinário em termos de pandemia, isto é, há excelentes exemplos. E com base nesses... Sim, e também não era propriamente algo que o PSD tivesse dito que queria fazer, bem pelo contrário. O José Manuel Bolheiro foi sempre dizendo que o que está bem deve ser fomentado, não é? Dentro do funcionamento da administração. E foram esses excelentes exemplos que fizeram com que conseguíssemos aguentar a pandemia e este embate da transição de governos, quer dos técnicos da própria Secretaria e sobretudo os profissionais de saúde que estão no caminho todos os dias, que estão nas linhas de colheita, que estão nos laboratórios, que estão no tratamento, estão no acompanhamento. Tudo isso é que fez com que o sistema se aguentasse. Porque pela responsabilidade das chefias, obviamente que o sistema tinha caído. E obviamente pela determinação de quem a seguir tomou posse dos cargos de responsabilidade, conseguimos que a situação ficasse no ponto em que está e que os Açores sejam hoje claramente um exemplo nacional. Pelo meio, aparentemente, só o Conselho de Administração de Ponta Delgada é que foi demitido. Em termos da ação direta do Governo Regional, foi o Conselho de Administração do Hospital de Ponta Delgada. Há outros casos de Conselhos de Administração que já puseram lugar à disposição. Há casos que já foram substituídos. No caso do Corvo também já temos um novo Conselho de Administração. No PIC também está a tratar-se disso. Há uma demissão na Graciosa. Nos próximos dias, nas próximas semanas, haverá novas equipas relativamente àqueles que puseram lugar de disposição, ou que se demitiram, ou que manifestaram que não tinham condições para continuar, num processo natural de que há uma mudança de tutela, há uma mudança de orientação política e, obviamente, se não há uma clara coordenação de princípios e de pressupostos da ação, temos que encontrar pessoas que manifestem esse propósito de colaborar e, sobretudo, que sejam eficazes e competentes e que consigam também, à medida de cada um,
dar uma resposta positiva para estes problemas enormes que temos pela frente. Foquemos-nos então no presente e há algo que vai começando a levantar, enfim, um conjunto de dúvidas relativamente à sua fiabilidade. Como é que se explica, Sr. Secretário, que a grande parte dos testes que são feitos, nomeadamente a gente que vem do continente, em laboratórios protocolados no continente, deem sempre negativo e muitas destas pessoas acabem por dar positivo só quando testam ao 6º dia e já nos Açores? O que é que está aqui a falhar? A exigência, enfim, a fiabilidade dos testes feitos lá fora não é a mesma que é posta aqui nos testes que são feitos aqui? Os laboratórios não são tão bons quanto os nossos? Há qualquer coisa aqui que falha nisso. É muito importante colocar essa questão até para tranquilizar os açorianos. A questão que está aqui é que muitas vezes, quando as pessoas fazem o primeiro teste, ainda não têm carga viral suficiente para se manifestar em termos de teste. E esta carga viral tem aqui um intervalo temporal em que se pode manifestar, que pode ir pela estirpe comum que estava identificada, identificava-se mais ou menos pelos 6 dias, por isso era importante fazer ao 6º dia para garantir que desde o teste até ao 6º dia não se tinha manifestado a carga viral. E agora, com as novas estirpes, há a possibilidade de se manifestar ainda mais tarde. Por isso, a obrigatoriedade de fazer também ao 12º dia. Isto é, não tem a ver propriamente com uma falta de fiabilidade do teste ou dos laboratórios, mas tem a ver com a própria evolução da carga viral em cada um dos indivíduos. O organismo de cada um reage de maneira diferente ao vírus e pode manifestar-se de formas diferentes ao longo do tempo. Isto é apenas para garantir isto que há essas situações. Houve outros casos, por exemplo, na Portos dos Açores, na empresa Portos dos Açores, que, por iniciativa da empresa, adquiriram testes a uma outra qualquer empresa e fizeram testes rápidos. E que se percebeu que tinha havido ali um problema. É até agora o problema identificado assim mais evidente. E que 50% dos testes tinham dado positivo. Ora, uma taxa de positividade de 50% é absolutamente anormal. E perante essa normalidade foi determinado por nós, no sentido de todas as pessoas que retirem um teste de PCR em ambiente de laboratório que estivesse ou convencionado ou da responsabilidade do Serviço Regional de Saúde. E, obviamente, na sequência destes testes, a grande parte, a esmagadora maioria, a não ser um caso ou outro, que até tinha identificação como alguma cadeia já identificada, foram testes negativos. Este foi o caso de fiabilidade de testes, mas não tem qualquer ligação com o Serviço Regional de Saúde. Foi a própria empresa que adquiriu estes testes, uma qualquer empresa, que não tem... Foi um procedimento interno, enfim, de testagem e tentar despistar, que acabou por não resultar bem. De resto, o que temos conhecimento é de que a evolução que cada indivíduo depende do respectivo organismo, da respectiva capacidade de reação ao vírus e que a carga viral pode manifestar-se neste intervalo temporal de 6 dias, de 12 dias, consoante as circunstâncias, e por isso é importante estarmos ao 6º dia, ao 12º dia, para também por aí triarmos a evolução do vírus. Perante esta situação, e que é uma situação muito recorrente desde há praticamente um ano, ou seja, os turistas, nomeadamente, ou aqueles que vêm de fora, testarem positivo apenas ao 6º dia, continua a fazer sentido sermos nós, região autónoma, a suportar os testes daqueles que querem viajar para os Açores, muitos deles em férias? É uma situação que visou garantir a segurança dos açorianos, isto é, o Governo investiu para que as pessoas viessem com teste negativo e trazendo este teste. Estamos a avaliar essa situação, de facto está a ser gasto muito e muito dinheiro com essa questão dos testes. Sim, há dezenas de laboratórios protocolados em todo o continente português. Em todo o país. É uma situação que estamos a avaliar, mas tudo também depende da evolução da pandemia. Ora, com os números da pandemia no território nacional, seria uma irresponsabilidade deixar de haver essa medida. Poderia dizer-se que as pessoas eram responsáveis para pagar o seu teste, mas temos também muitos açorianos que se deslocam e que depois pretendem, ou estudantes, ou por outras razões, pretendem estar à sua terra, e a verdade é que a medida... Semanalmente há a questão das equipas desportivas, por exemplo, e quer queiramos, quer não, isso é uma medida de restrição do Governo Regional e que está a ter uma consequência de assumir a responsabilidade do pagamento dos testes que levam à entrada nos Açores. E, portanto, à partida, manter-se-á assim. Para já, sim. E se houver uma melhoria da situação, como elas têm vindo a registar, faz sentido manter isso, ou por questão de precaução pode-se obrigar as pessoas a terem que pagar o seu teste para vir para cá? Como dizia, essa medida está a ser avaliada permanentemente. Obrigar aqui, enfim, é subjetivo, não é uma obrigação, é apenas uma opção das pessoas. Se querem ir para os Açores, pagam o meu teste. Seria condicionar. A questão que está aqui é que estamos a avaliar permanentemente essas medidas. Se há coisa que esta pandemia tem ensinado é que o pensamento estratégico serve para aquilo que são as questões estratégicas, mas tem que haver a capacidade de intervenção imediata perante situações com a emergência de uma pandemia. E por isso estamos em permanente avaliação. Obviamente que com uma evolução diferente da pandemia a nível nacional,
e também a nível regional, por decorrência, serão tomadas medidas adequadas, e essa é uma medida que não é uma medida fechada e que vai ser sempre assim. A qualquer altura pode ser alterada, como outras já foram alteradas. Diga-me uma coisa, há algo de que nunca se falou e se calhar não terá esse número, mas não custa fazer a pergunta. Quanto é mais ou menos por dia que todos estes procedimentos de combate a esta pandemia custam ao erário público? Há algo já quantificado? Enfim, a quantidade de testes, de reagentes, de zaragatoas, de gente, de horas extras, tudo isso? Custa milhões, ainda não consigo dizer um valor rigoroso, porque tudo isto está em permanente evolução, nem sequer temos tido ainda a oportunidade de fazer um balanço dos custos ao momento, mas o que é certo é que estamos a falar de valores exorbitantes e que afetam de uma forma intensa o orçamento da região e também desde logo da saúde, e que nos afeta a todos. Isto é, a pandemia está a ter um impacto enorme a todos os níveis, em termos das finanças da região, em termos da economia de cada um, das empresas, da comunicação social, a todos os níveis. E isto é uma matéria que é objeto dessa constatação, desta conclusão. É preciso que cada um perceba o contributo que cada um pode dar para controlar isto. E se todos percebermos o impacto que a pandemia tem e que o comportamento que cada um tem na propagação da pandemia, se calhar as coisas podiam estar ainda um pouco melhores. O que é certo é que genericamente a população tem tido um comportamento responsável, genericamente entendemos que os resultados também revelam isso, mas há aqui sempre algo que nos diz que só quando nos toca a nós ou a alguém próximo é que as pessoas têm uma reação. Neste caso concreto, a maioria dos açorianos tem tido um comportamento solidário no sentido de assumir a sua responsabilidade pessoal, mas quanto mais assim for, melhores serão os resultados. Mas, e há sempre um mas em tudo isso. E esse mas, por exemplo, este fim de semana suscitou um conjunto de dúvidas em vários setores, nomeadamente na área económica, aqueles que foram determinados a fechar ou recomendados que fechassem por estes dias. É preciso tentarmos perceber aqui um pouco isso, e se calhar posso ser demasiado fastidioso na forma como vou apresentar a coisa, mas é para entendermos. Na passada terça-feira há um comunicado do Governo a dizer que não concederá tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval, porque, enfim, dadas as circunstâncias, não há necessidade disso. No mesmo comunicado é dito que se houver uma prorrogação do estado de emergência, o que à partida sabemos o Presidente da República fará até março, mais para meio, mais para fim de março, seria obrigatório que a segunda e a terça-feira de Carnavais mantivessem as regras definidas já para este sábado e para este domingo. Entretanto, na quarta-feira, eu próprio assisti a isso, alguns agentes da autoridade e também funcionários da Inspeção das Atividades Económicas passaram em alguns sítios, nomeadamente dedicados à restauração e bebidas, a explicar exatamente isso, ou seja, que sábado, domingo, segunda e terça era para estar fechado. Até que na quinta-feira o secretário, no seu briefing, disse, bom, afinal segunda e terça podem abrir, uns fecham às 3, os outros fazem a sua vida normal, e gerou-se aqui uma confusão entre abre, não abre, fecha, não fecha, o que é que faça aos... Como é que é gerir tudo isso e como é que essas medidas são tomadas, Cláudio Menezes? Pronto, ainda bem que também coloca a questão para esclarecer de uma vez por todas essa questão do Carnaval. O Governo Regional só pode legislar com a norma habilitante que é o Decreto do Estado de Emergência. E o Decreto do Estado de Emergência em vigor, ainda agora, é um que termina às 23h59 de domingo, isto é, acaba no domingo. Isto é, as medidas que o Governo Regional poderia ter tomado até domingo só podiam ser aquelas. O Governo Regional não podia tomar medidas a partir do domingo. Foi no sentido de restringir a partir das 20 horas de sexta-feira, para no sábado e no domingo haver uma restrição, isto é, um apagamento quase da circulação, dos convívios, dos ajuntamentos, de todo o tipo de atividade que tivesse algum risco de contaminação. E o que o Governo Regional determinou foi até onde pode terminar, que era até à meia-noite, até às 23h59 do domingo, vamos determinar medidas. E o que foi dito foi que até às 23h59 do domingo, as medidas são estas. Sem prejuízo de segunda e terça serem tomadas outras medidas ou prorrogadas essas. Não podíamos dizer porque ainda não havia decreto de estado de emergência. O decreto de estado de emergência para segunda e terça-feira, o decreto do Presidente da República só foi aprovado agora. E só agora é que podemos tomar medidas para segunda e terça. Isto é, se foi feita alguma comunicação de alguma entidade no sentido de dizer que segunda e terça seria igual a sábado e domingo, foi uma má comunicação, porque não foi isso que foi dito. Eu nunca disse, o Governo nunca disse isso. Está numa nota, Sr. Secretário, tenho aqui o print uma nota do próprio Governo Regional dos Açores, quando anuncia na terça-feira que não vai dar tolerância de ponto. No Governo, se essa nota foi feita, não é correta, porque não foi isso que foi deliberado em Conselho do Governo. O que foi deliberado em Conselho do Governo era que até às 23h59 do domingo era aquela medida restritiva que é aquela que está em vigor neste fim de semana, e que segunda e terça-feira seria avaliado conforme a evolução no comunicado de quinta-feira. E no comunicado de quinta-feira o que foi dito foi que segunda e terça-feira temos vida normal,
Durante o dia, as pessoas trabalham normalmente, apenas uma restrição relativamente aos estabelecimentos de restauração, bebidas e similares, que a partir das 15 horas estão encerrados, e há uma proibição de circulação a partir das 20 horas. Isto é, tudo aquilo que é o trabalho normal acontece, não faria qualquer sentido que houvesse uma tolerância de ponto quando temos uma situação de não festa. Isto é uma incoerência absoluta, que pessoalmente até critiquei noutras circunstâncias, não poderia acontecer. Temos 2 dias normais, segunda e terça-feira. Sim, isso é verdade. Estamos mal habituados enquanto povo, mas isso é outra conversa. É outra questão. A questão aqui, de facto, há muitos maus hábitos. O objetivo não é mudar hábitos, é fazer aquilo que a incoerência deve ser feita. É certo que tem, com certeza, noção absoluta da impopularidade de muitas das medidas que tem decretado. E, aliás, se não me falha, vi ontem, ao final do dia, um próprio post seu nas suas redes sociais a dizer que esta questão do Carnaval foi das mais difíceis que sentiu que teve que tomar na sua vida, também porque é um homem com fortes ligações ao Carnaval da nossa Ilha Terceira. Mas a questão é, se o objetivo de facto era fazer aqui uma contenção, não fazia mais sentido aquilo que à partida se deu a entender às pessoas, ou seja, 4 dias com recolher obrigatório e com reservas absolutas, e ter-se-ia mantido esta gente toda em casa 4 dias? Essas decisões são sempre muito complexas. Isso há coisa que a gestão da pandemia tem feito, nomeadamente ao Ministério da Saúde, é uma permanente gestão de interesses conflituantes. É permanentemente encontrar pontos de equilíbrio entre decisões que são absolutamente opostas. Ora, uns defendem que se fecha, outros defendem que se abre, uns defendem que é mais esta atividade, outros que são outras, e nessa permanente gestão de equilíbrios nem sempre se consegue encontrar o ponto ótimo de equilíbrio. Nem sempre é possível isso. Sim, é a velha discussão saúde versus economia. Neste caso concreto, o que se tentou foi dar aqui quase como um choque de apertar no fim de semana, e a fim de semana sabemos que grande parte das atividades não estão a funcionar, isto é, sem grande impacto na economia, mas fecha. Está-se um sinal de encerramento, de contenção, de restrição, e de que sexta à noite, sábado e domingo não pode existir circulação a partir das 20 horas como nos outros dias, mas toda a atividade económica que pudesse existir nestes 2 dias encerra, para que as pessoas se reservem às suas casas e às suas atividades mais pessoais e familiares. Na segunda e terça-feira, mantendo-se essa restrição de circulação a partir das 20 horas e que nos estabelecimentos de restauração, bebidas e similares, não existe a atividade a partir das 15. E porquê, por exemplo, às 15 e não às 20? Na segunda e na terça, se nós temos que recolher às 20, porque é que um restaurante ou um café tem que fechar às 3 da tarde? Exatamente, para não criar condições, porque sabemos, por exemplo, que há muitos acordos de empresa, contratos coletivos de trabalho, que prevêem que, por exemplo, na terça-feira as pessoas não trabalham, que é considerado como feriado. Não é propriamente feriado, mas os acordos de empresa consideram que há uma dispensa de assiduidade, não trabalham. Obviamente que, se mantivesse essa decisão, por exemplo, ainda na terça-feira, as pessoas não trabalhando nos cafés abertos às 3, obviamente que, com o espírito intenso de Carnaval tão dentro da massa do sangue dos açorianos e dos terceirenses, criaria-se de certeza situações de ajuntamentos, de aglomerados, de convívios. Portanto, a páginas tantas, o Governo percebeu que melhor era pôr as pessoas a trabalhar, porque apesar de tudo em contexto laboral, há um conjunto de regras que são obrigatórias de serem cumpridas. Isto é, porque no sábado e no domingo normalmente não são dias de trabalho, em regra, por isso decidiu-se apertar. Segunda e terça-feira são normalmente dias de trabalho, aperta-se, mas sem prejuízo do trabalho. Obviamente restringindo toda a atividade de restauração e bebidas, porque não é por nenhuma razão contra essa atividade, antes pelo contrário. É porque se percebe que são sítios que propiciam de forma intensa o risco de contaminação pela circulação, pela gestão de bebidas alcoólicas e por tudo aquilo que desperta outro tipo de comportamentos que não são tão consentâneos com a necessidade de restrição, sobretudo numa altura destas. Não sendo obviamente a sua área, mas esta gente, por exemplo, os restaurantes que amanhã tinham aqui uma esperança de poder faturar com qualquer coisa, mais qualquer coisa sendo o dia dos namorados, esta gente tem forma de ser minimamente compensada por decisões tomadas também no âmbito da governação. O Governo Regional, os titulares das pastas respectivas, têm já anunciado algumas medidas e irão anunciar outras medidas, exatamente no sentido de compensar e apoiar aquelas entidades que estão a ser prejudicadas. E, obviamente, que toda a área do turismo, a restauração e os alojamentos estão a ter um impacto intenso e muito negativo que tem de ser necessariamente compensado, e o Governo Regional está a tomar essas medidas e muitas já foram anunciadas e outras continuarão a ser anunciadas. Sr. Secretário, temos que falar de outros temas e, como disse bem, a sua tutela não é só a pandemia e não quer ficar conhecido como o Secretário da Saúde / da pandemia, mas muitas outras coisas, nomeadamente polémicas, têm acontecido à volta da questão da vacinação, enfim, por aí fora, mas não querendo também entrar muito por aí, deixava-lhe o microfone agora à disposição para nos poder sintetizar e dar aqui
eventualmente alguma esperança para passarmos a outras áreas da governação. Que será desta pandemia? Que será de nós nos próximos tempos? O que é que o Governo está a ver no futuro, no curto e no médio prazo, pelo menos para já? Para já, a vacinação é algo que traz esperança, traz a perspectiva de que podemos imunizar-nos e que os efeitos da pandemia deixem de se sentir de uma forma tão impactante, e este processo esperamos que esteja concluído no final do verão. São várias fases que estão planeadas, que estão determinadas no Plano Regional de Vacinação, de acordo com públicos prioritários, tendo em conta as respectivas vulnerabilidades e o grau de risco das respectivas atividades, e contamos que no final do verão a situação possa estar controlada a esse nível. Obviamente que o desejo do Governo é que isto seja o mais rapidamente possível. Há circunstâncias que não dependem de nós, desde logo a própria produção de vacinas e a chegada das vacinas à região, é um processo ao qual a região é completamente alheia, e que estamos aqui a preparar a região para esse pós-pandemia, em termos de dotar o Serviço Regional de Saúde e de dotar as respostas públicas de saúde das melhores condições, ao mesmo tempo tentando implementar algo que tenho dito, que é um sistema regional de saúde. Digo sempre que o Secretário Regional da Saúde não é o chefe dos médicos, nem é o chefe dos enfermeiros, nem é o chefe das classes de saúde, não é um gestor do Serviço Regional de Saúde, é o responsável político por um sistema integrado que envolve toda a atividade da saúde, inclusive a parte privada, porque é importante que todos tenhamos consciência dos caminhos que a saúde está a ter no mundo inteiro, e da importância de haver uma clara ligação entre a parte pública e a parte privada, e que tudo ocorra de uma forma integrada e complementar, mas sobretudo com respostas eficazes. E estamos a tentar dotar o Serviço Regional de Saúde destes meios e também dos meios financeiros, porque um dos problemas da região é ao nível da saúde, que afeta toda a atividade da região, tem a ver com o subfinanciamento e com as dívidas da saúde. Este subfinanciamento são cerca de 4 milhões por mês a menos do que aquilo que era necessário, e isto tem de acabar, porque obviamente quando a região tiver meios financeiros para responder às necessidades da saúde e dotar as unidades de saúde desses meios, obviamente que poderão responder mais eficazmente aos fornecedores, aos prestadores de serviço, e aí as coisas começam a correr de melhor maneira, porque obviamente um bom pagador tem sempre melhores preços, e queremos iniciar este processo de reformulação da própria gestão financeira da saúde, no sentido da região ser uma pessoa de bem, de responder a tempo e horas e de ter meios adequados para as necessidades dos açorianos. Mesmo para terminar, uma perguntinha de Algibeira: o que é que lhe surpreendeu positivamente na resposta do Serviço Regional de Saúde ao combate à pandemia, e o que é que lhe surpreendeu negativamente? O que me surpreendeu positivamente, nem é bem surpresa, mas a resiliência dos profissionais de saúde. Muitas pessoas têm uma má imagem de alguns profissionais de saúde, mas o que é certo é que os profissionais de saúde estão a ser uns heróis neste processo, e a capacidade de resposta, a absoluta resiliência de pessoas que estão horas e horas e horas na linha de fogo, quer nos controles, quer nas urgências, tudo isso é algo de valorizar, e a região, os açorianos, têm uma dívida de gratidão para com todos estes profissionais que ao longo deste tempo têm prestado um trabalho extraordinário. Em termos de surpresa negativa, foi o facto, sobretudo, de ter encontrado coisas que nem a minha pior expectativa imaginavam que pudesse encontrar. Vou dar só um exemplo pequenino, para além de todos os outros que já são públicos. Relativamente, ainda agora, os enfermeiros reivindicam o pagamento de retroativos na transição dos contratos individuais de trabalho para as carreiras médicas, para as carreiras de enfermagem que estão definidas. A minha antecessora, em setembro, fez um despacho a dizer que não autorizava que fossem pagos estes retroativos. Curiosamente, no dia 25 de novembro, encontra um despacho a dizer que autorizava. Isto é, estava eu na horta a tomar posse, um mês depois das eleições, e a minha antecessora a assinar um despacho a negar aquilo que tinha dito em setembro. Isto é uma completa falta de sentido de Estado e de responsabilidade perante aquilo que são as funções públicas. E como este exemplo, infelizmente, tem havido muitos exemplos deste. Portanto, usando uma metáfora, há demasiados tapetes na sua secretaria e por baixo deles há muitas coisas ainda para descobrir. Eu é que não tenho tempo para andar... Para limpar os tapetes para todos. Para andar a revirar tapetes. Eu tenho tempo para estar aqui
a responder àquilo que são as necessidades, mas obviamente cada vez que estou a encontrar respostas e a envolver toda a equipa a encontrar respostas, perdemos tempo a desmontar todas essas situações que não são agradáveis e que de facto são lamentáveis. Infelizmente ou felizmente, enfim, há muitas coisas aqui que foram esclarecidas e é importante falar sobre isso. Gastamos já muito do nosso tempo a falar de pandemia. Vamos agora direitinhos à sala do Raio-X para conhecer, em traços gerais, Sr. Secretário, a radiografia do próprio Serviço Regional de Saúde, extra-pandemia, digamos assim, ou para lá da pandemia que encontrou. Sabemos que há subfinanciamento crónico do funcionamento dos hospitais e das unidades de saúde, grosso modo. Sabemos que há ainda limitação ao nível dos cuidados primários e no acesso em alguns conselhos a médicos de família para todos. Sabemos que há técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, enfermeiros que não estão propriamente os mais satisfeitos no desempenho das suas funções. Sabemos que há listas de espera que são dramáticas e tenebrosas. O que é que sabemos mais? E como é que combatemos estes que já estão assim de repente identificados e aqueles que nos possam identificar ainda? Muitas dessas questões que referiu são identificáveis e diagnosticáveis mesmo sem meios complementares de diagnóstico. Não precisa de raio-x, não precisa de nada e percebe-se logo. Outras elas precisam de meios complementares de diagnóstico muito mais fiáveis e apurados. Relativamente ao financiamento, identificamos que existe dívidas a fornecedores do Serviço Nacional de Saúde de cerca de 150 milhões de euros. Isto é, ao final de 2020, o que está apurado, tem sido apurado recorrentemente de números diferentes, porque vai-se percebendo coisas diferentes, é uma dívida de cerca de 150 milhões de euros a fornecedores. Ou seja, o Estado/região a estrangular a economia privada já de si débil. Grande parte destas dívidas com mais de um ano. Fornecedores com mais de 90 dias, grande parte delas com mais de 90 dias. Fornecedores de material clínico, enfim, por aí fora, não é? Prestadores de serviço, pessoas que têm uma relação com o Serviço Regional de Saúde. Para além disso, temos, como dizia, um déficit mensal de 4 milhões de euros. Isto é, os hospitais da região e as unidades de saúde, mas sobretudo os hospitais, recebem menos 4 milhões do que aquilo que precisam e que efetivamente gastam. Houve aqui uma solução que foi tida no final do ano passado, com base num argumento Covid, que financiaram para as despesas Covid e tentaram lançar aqui a confusão com isso, mas a verdade é que todos os hospitais da região manifestam isso e assumem isso de forma clara, que existe de facto este déficit mensal de 4 milhões. Isto é muito complicado gerir uma casa destas. No entanto, para além disso, temos outros problemas que decorrem até disto, que têm a ver com os recursos humanos e listas de espera de 2 anos, pessoas que estão à espera de uma consulta, de uma cirurgia de 2 anos, centenas e centenas de pessoas em listas de espera com situações gravíssimas, problemas em termos de resposta de imagiologia, isto é, de um TAC que não é feito e a pessoa não fazendo o exame, não é diagnosticado um cancro que depois evolui de uma forma que já é muito mais difícil combatê-lo. Há situações puramente dramáticas. E o que é preciso é começar a endireitar a casa em termos financeiros, dotar o Serviço Regional de Saúde de meios financeiros que deem uma resposta imediata para contratarmos médicos, enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, no sentido de termos uma resposta mais eficaz. Obviamente que neste caso a perspectiva do Governo é mais do que dar repousados ou prémios ou brindes, é fazer uma reestruturação das carreiras, de forma a que os profissionais de saúde de cada uma das áreas se sintam estimulados a fixar-se nos Açores e tendo profissionais motivados, obviamente que temos profissionais que produzem mais, e tendo profissionais fixos nos Açores, isto é, estabilizados, que tenham as suas vidas cá em termos profissionais e familiares. Também temos uma resposta mais eficaz porque as pessoas têm depois um contacto regular com os seus doentes, têm um contacto regular com os colegas profissionais de saúde e o que pretendemos é dotar o Serviço Regional de Saúde de profissionais que estejam motivados a todos os níveis. O melhor adágio que se aplica aqui é: em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. E de facto, no Serviço Regional de Saúde parece que toda a gente ralha com toda a gente e ninguém se entende. Como é que, para além da contratação de mais pessoal, como é que, para além da injeção de mais capital, digamos assim, na gestão destas unidades de saúde, como é que, para além desta motivação, que é preciso obviamente dar, muita dela, efetivamente, como está a dizer, por via da valorização profissional e de carreiras, como é que depois se põe esta gente a funcionar que nem um relógio? A questão é esta, exatamente como também tenho dito muito, sinto que vivemos com um conjunto de células tanques de costas voltadas. Os hospitais contra os centros de saúde, São Miguel, Terceira Faial, privado, público, dentro dos próprios hospitais, dentro das próprias classes médicas, todos brigam e não pode ser. Temos que criar aqui um sistema integrado que funcione efetivamente. O que mais tenho tido, para além da gestão pandémica, é essas, como dizia no início, essa gestão de conflitos, de interesses conflituantes. E muitos deles que são para os próprios estarão fundamentados, mas quem está de fora acha que
podia-se resolver de outra maneira. E o que vemos são próprias especialidades médicas que se chateiam uns com os outros porque um não quer fazer o que o outro quer que o outro faça e prejudicando o outro tente. O que é importante é sentar as pessoas. Dou o exemplo, ainda na semana passada, juntei, dizem que pela primeira vez, não sei se é se não, nem o objetivo era que fosse a primeira vez, juntei 2 sindicatos e a Ordem dos Enfermeiros, juntei todos os representantes institucionais da classe de enfermagem. Obviamente, para todos juntos ouvirmos o que cada um tem a dizer, mesmo que seja algo que mereça a discordância, mas sobretudo ouvir as pessoas, percebermos todos uns aos outros e penso que se resolvem grande parte dos problemas que referiu e que todos sabemos que a saúde tem com esta política de proximidade, de presença, de ouvir e sobretudo de respeitar. É importante que se respeite e que todos se sintam respeitados nas suas expectativas, nas suas necessidades, nos seus projetos, e é nessa perspectiva da responsabilização de todos, mas também no respeito por todos, que penso que se conseguirá dar um salto de desenvolvimento e para que todas essas células estanques rebentem e para que criemos um sistema integrado que possa fazer com que todos remamos no mesmo sentido. Quando me diz que tem 150 milhões, as unidades de saúde têm 150 milhões de dívidas a fornecedores que os hospitais e unidades de saúde dão mensalmente um déficit de 4 milhões, e quando nos diz há bocadinho que está à espera do orçamento, pode adiantar-nos para já, estando obviamente este documento ainda em elaboração, de que o próximo orçamento, o orçamento de 2021, vai dar já uma resposta cabal de reforço daquilo que é preciso para que o Serviço Regional de Saúde trate algumas das suas feridas? Obviamente que num período destes de pandemia e de grande crise financeira e económica não poderemos esperar, e eu, por muito que quisesse, não posso esperar responsavelmente que neste primeiro orçamento consigamos dar uma resposta cabal a tudo isto. Agora, o que devo dizer é que vamos começar com este orçamento, e estamos a trabalhar neste sentido com a tutela das finanças, vamos começar com este orçamento a combater isto para que no prazo de uma legislatura consigamos dar um grande passo para acabar com isto que envergonha a região e sobretudo prejudica os açorianos. E estas dívidas a fornecedores, algumas com mais de um ano, como também nos revelou, já estão a ser pagas, vão ser pagas? Neste momento o Governo Regional não tem ainda os instrumentos financeiros, nomeadamente a aprovação do orçamento, para poder já começar a dar passos nesse sentido. Só com a aprovação do plano de orçamento, que esperamos seja no mês de abril, poderá começar-se a dar passos nesse sentido. O que estamos aqui é em gestão corrente, a gerir a região com duodécimos, e tentando neste período também começarmos a planear e a preparar aquilo que será a resposta a dar no passo imediatamente após a aprovação do orçamento. Algumas temáticas que já fomos ouvindo e que são aparentemente propostas para solucionar problemas no âmbito do funcionamento do Serviço Regional de Saúde, que mensagem é que podemos ter sobre elas? Por exemplo, o caso radioterapia na Terceira, por exemplo, já ouvimos dizer que é preciso criar novas instalações para o Laboratório de Epidemiologia e Biologia Molecular do Hospital Santo Espírito, por exemplo, o enfermeiro de família, que por estes dias também se falou. Como é que estão estes projetos? Por exemplo, os incentivos para a captação e fixação de profissionais de saúde. Como é que estão todos esses processos, obviamente, na difícil agenda e no difícil dia-a-dia que tem tido mais a sua equipa? Relativamente a estes processos, todos estão em andamento, todos estão a ser analisados, tentando não me esquecer de nenhum daqueles que referiu, radioterapia, estamos a avaliar a situação, sobretudo percebendo o que é que estava feito para trás e estamos a ter alguma dificuldade em encontrar a documentação, os procedimentos que levaram a que há alguns anos atrás, 4, 5 anos, fosse feita essa promessa e assumido esse compromisso de iniciar-se de imediato a radioterapia. Estamos neste momento a fazer o levantamento do que existe para podermos cumprir com aquilo que é um compromisso deste Governo, que é a radioterapia na Terceira. Como é possível ter dificuldades em encontrar documentos? Quer dizer, esta é a pergunta que deve estar a passar pela cabeça de todos aqueles que nos ouvem. Estamos a tentar encontrar essa resposta. Para além disso, relativamente ao laboratório, ao novo edifício do laboratório, ainda na próxima semana, anuncio, em princípio amanhã, reunirei na segunda-feira com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo sobre este projeto. É um projeto que estamos a acompanhar e que pretendemos que ele avance. Como digo, já tem essa reunião agendada. Relativamente ao enfermeiro de família, temos tido um conjunto de reuniões e de avaliações no sentido de implementar um processo que existe em termos de projeto piloto em Vila Franca do Campo e que estamos aqui a fazer uma avaliação. Um projeto piloto já com barbas brancas, não é? Já rola desde 2012. O que existe nos Açores é esse projeto piloto. Vamos tentar replicar isso para a região, mas também com algum tipo de nuances ao nível de experiências que são feitas noutros países para implementar o enfermeiro de família, para que seja efetivamente um enfermeiro de família e não alguém que
cumpre aquele seu horário e que de alguma forma dá uma resposta isolada, não há outra circunstância, e a pessoa tem no papel o enfermeiro de família, mas que o enfermeiro de família seja mais do que algo que esteja no papel, como infelizmente em alguns casos o médico de família também é. E queremos também integrar a figura do enfermeiro de família no médico de família para dar uma resposta mais abrangente. São tudo questões que estão a ser avaliadas, temos equipas a trabalhar no sentido de mal haja oportunidade concreta e financeira para implementar, iremos iniciar estes projetos. Há gente que está em lista de espera. Que esperança se pode dar a quem está há 2, 3, alguns casos 4 anos à espera de uma cirurgia? Antes disso já esteve à espera da consulta e dos exames complementares de diagnóstico. O que é que se pode dizer? Como é que se vai, de facto, combater este flagelo, porque é um flagelo, com certeza, o número das listas de espera na região? É de facto algo muito preocupante também e que deriva da questão financeira, porque a falta de recursos financeiros é que faz muitas vezes com que isso aconteça, mas também com questões de gestão interna. E o que este Governo também determinou, e nas reuniões que estamos a ter com as próprias unidades de saúde, é no sentido de orientar para o resultado. Isto é, a resposta financeira que é dada pela região às unidades de saúde de cada uma das ilhas, às unidades hospitalares, também dependerá muito da apresentação de resultados. Isto é, financiar pelo resultado. E isto tem gestão por objetivos, basicamente. Com certeza. E isto tem por princípio exatamente esta questão de que, para além da parte financeira, há aqui uma outra dimensão que tem a ver com a resposta que cada um dá e com a necessidade de otimizar recursos. É essencial que se otimizem recursos e que isto vai exigir um esforço enorme das gestões, vai exigir um esforço cada vez maior dos profissionais de saúde, mas é importante também que, para além do esforço financeiro da região, haja um esforço de otimização de recursos. Uma das questões, ou talvez mais do que uma questão, é uma forma que as pessoas têm de pensar sobre os profissionais de saúde, em particular os médicos. Só se movem por dinheiro, de facto. É difícil pôr esta gente a trabalhar para além, daquele incentivo para fazer um programa especial de combate à lista de espera fora do seu horário de trabalho. Esta imagem que circula com muita frequência na nossa sociedade corresponde à realidade? Já teve a oportunidade de perceber isso? Em todas as classes profissionais há pessoas que sim, se há movem estigmas, é óbvio, sim. E pessoas que se movem por diferentes objetivos. Uns mais pela questão financeira, outros mais pela questão familiar, outros mais pela realização profissional. Isto é transversal a todas as classes. O que sinto é que temos nos Açores profissionais de saúde que abdicam muitas vezes das suas... do seu bem-estar, das suas circunstâncias pessoais ou familiares para dar uma resposta ao utente. E sinto isso é transversal, isto de facto é transversal a todos os profissionais de saúde, e temos muitos profissionais de saúde de extrema qualidade e, em regra, os profissionais de saúde dos Açores são pessoas dedicadas, pessoas que respondem às necessidades do utente ou do doente, conforme muitas vezes ainda se quer dizer, e que o fazem de uma forma desprendida, generosa, cumprindo o juramento que fazem ao assumir a sua função. É plausível continuarmos a ter, não diria notícias como as que tivemos esta semana, por exemplo no Diário Insular, mas muitos médicos tarefeiros, muitos médicos estrangeiros a prestar serviços, enfim, à tarefa no Serviço Nacional de Saúde, ou de facto o objetivo é a mudança completa de paradigma e a fixação e renovação, até porque há muitas especialidades, nomeadamente nos hospitais, que estão a ficar, enfim, no limite de idade, não é? Como é que vai ser, até porque uma questão depois de idoneidade formativa das próprias especialidades e dos hospitais por fora, o que é que se está a pensar e a trabalhar sobre esse ponto de vista? Uma primeira questão é de que não fossem os tarefeiros, grande parte do Serviço Nacional de Saúde não funcionaria, nomeadamente em termos de urgências, como funciona. Tem esse papel de emergência de funcionar e tem funcionado naquilo que é as respectivas capacidades de resposta ao problema. No entanto, infelizmente não é uma mercantilização da profissão, mas isso é outra discussão agora. No entanto, não é o modelo que este Governo defende. Este Governo, em vez de virem tarefeiros que vêm cá 1, 2, 3 dias, pagos por uma empresa a quem a região paga, sem qualquer tipo de relação estável com o doente ou com o corpo clínico onde se integra. Em vez disso, temos que ter quadros, como dizia, estáveis. Isto faz-se como? A nossa perspectiva é através de uma reestruturação das carreiras médicas e também de enfermagem, das carreiras de saúde, em que faça com que consigamos fixar médicos e profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos de diagnóstico nos Açores, fixá-los às respectivas localidades. Isto é, quando conseguirmos ter aqui quadros médicos e quadros de saúde em geral estáveis, que não seja necessário introduzir no sistema estes regimes excepcionais e completamente irregulares de tarefas, penso que estamos no bom caminho. Obviamente que há situações de prestações de serviço
que são regulares, e contra essas nada a dizer, é uma forma normal de atuação. O que falamos são daquelas situações irregulares. E depois há aqui uma questão que gostaria também de referir, que é algum complexo ideológico que vou sentindo, no sentido de que há o público e há o privado, e tem que haver uma fronteira a separar um do outro. Não parece que seja assim, conforme já referi. Porque, de facto, esse complexo ideológico... Sim, mas muitas vezes os utentes são encaminhados pelo médico do hospital para o seu consultório privado para ser mais rápida a resolução do seu problema. Pronto, são questões que têm de ser resolvidas, mas a questão que me queria referir era outra, que é exatamente esse complexo ideológico que levou a separar o público do privado, é que faz com que o privado se introduza no público através dessas empresas de prestação de serviços. Isto é, o serviço público está inundado de privado, de empresas que não têm qualquer relação com os Açores e que prestam esse serviço privado dentro do público, com os recursos do público, as instalações do público, a energia elétrica do público, os meios do público, os equipamentos do público. Isto é uma completa perversão desse conceito de público/privado. Temos de encontrar uma solução que tenha um Serviço Regional de Saúde fortalecido, um Serviço Regional de Saúde que dê uma resposta eficaz e rápida ao utente, com médicos de categoria como aqueles que temos, mas que sejam estáveis, que saibam que estão aqui, que são aqueles médicos que têm os seus horários, cumprem os seus horários, que saibam a forma de trabalhar dos colegas nas várias especialidades que se interagem umas nas outras, e tudo isso nessa estabilização dos quadros. Parece-me que estamos também a contribuir para a melhor saúde do povo açoriano. Faço meia culpa porque a nossa conversa nesta última vertente do programa teve muito que ver com o topo da pirâmide, mas precisamos descer à base, e a base são os cuidados primários de saúde. É por aí que o utente acede ao serviço. O que é que está perspectivado para a melhoria ao nível das unidades de saúde, ou seja, dos centros de saúde, como as pessoas mais vulgarmente os conhecem? Essa é uma das prioridades deste governo também, a questão de inverter a pirâmide, no sentido de, na base, nos cuidados primários e sobretudo na prevenção, conseguirmos ter melhores resultados que evitem que a jusante tenhamos problemas. E é isso que pretendemos, desde logo com o reforço de verbas nesse sentido, para acentuarmos a prevenção como meio de gerir a saúde. Neste caso, há programas que vamos introduzir, que estamos a preparar para introduzir na ação governativa, de literacia na saúde, no sentido de darmos condições de vida, estilos de vida, modos de vida mais saudáveis, que façam com que a saúde se garanta mais cedo. E é isso que vamos de uma forma muito clara a perspectivar, que estamos a perspectivar e vamos concretizar, e também ao nível dos rastreios. Uma das ações que tomámos ainda agora foi a retoma dos programas de rastreio, porque obviamente um serviço que funciona de uma forma extraordinária, que é o serviço do Centro de Oncologia dos Açores, ao nível do rastreio, não pode estar parado. Tem de funcionar, porque ao rastrearmos conseguimos impedir a progressão da doença, fazemos um diagnóstico precoce, e com este diagnóstico precoce conseguimos dar saúde às pessoas, que é o essencial e o objetivo fundamental, mas sobretudo também, em termos indiretos e por consequência, tirar carga àqueles serviços que são mais pesados, que são os tratamentos oncológicos, os serviços cirúrgicos e todos aqueles que têm depois um peso enorme nas finanças da região. E é nessa perspectiva de inverter um pouco a pirâmide, mais para a prevenção, para o rastreio, para a literacia na saúde, que também este governo vai apostar. Já agora, mesmo para terminar, para quando um novo edifício, novas instalações com melhores condições e dignidade para o próprio Centro de Oncologia, professor Dr. José Conde? Em condições pouco... Tem havido obras, de facto, e tem condições mínimas, mas não são comparáveis ao extraordinário serviço que tem sido feito. Mas, obviamente, que neste momento, tendo em conta todas as outras matérias, não é prioridade da região umas novas instalações, e por isso temos que ser também sensatos naquilo que dizemos. É muito fácil prometer. Eu, durante anos e anos da minha vida política... Criticou exatamente essa facilidade. Passava algum tempo a ler discursos com 10 e 12 anos a prometer coisas que ainda não tinham sido realizadas. E o que eu espero é que ninguém perca tempo a ler discursos meus ou declarações minhas a prometer coisas que não cumpri. Se não, era caso para dizer Messa. Clélio Menezes, muito obrigado por estes minutinhos. Nós chegamos à tutela do desporto, significa, portanto, que mais dia menos dia haveremos de ter que marcar um novo encontro para podermos conversar sobre isso e outras matérias. Foi a entrevista de Magazine RCA ao Secretário Regional da Saúde e do Desporto neste sábado, dia 13 de fevereiro. Bom fim de semana. Magazine RCA, a grande entrevista. Aos sábados, às 11 no RCA. Magazine RCA, a grande informação.